Fala meu cabeçudinho, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise hoje com jogos desta quinta-feira, até que enfim acabou o carnaval. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não, parece que o ano para muita gente só começa agora, né? Para mim começou faz tempo, tô gravando vídeo aí todos os dias para vocês, inclusive nos dias de carnaval. Então já aproveita, coloca para seguir o cabeçudo aí, dá um like nesse vídeo que hoje teremos as melhores análises dos jogos desta quinta-feira e claro, deixando sempre aquele palpite gratuito para vocês. Vamos embora. Vamos à análise do nosso primeiro jogo. Nem estava no nosso card aqui, né? Só tinha deixado os times europeus, mas lógico que eu não ia deixar de trazer para vocês a análise do jogo do Bahia, que vale vaga para a fase de grupos da Libertadores. Enfrenta no Uruguai a equipe do Boston River. Jogo importantíssimo, um jogo da vida da equipe do Bahia, que agora é comandada aí pelo grupo City, por uma SAF. O Boston River não venceu 9 dos últimos 10 jogos. Esse é o time que vai enfrentar a boa equipe do Bahia, que marcou 1 ou mais gols nos últimos 7 e não perdeu 9 das últimas 10 partidas. Ou seja, temos exatamente o inverso. Um time que não ganha 9 das últimas 10 e um time que não perde 9 das últimas 10. O que é que nós temos aqui em comum entre as duas equipes? Menos de 3.5 gols em 80% dos jogos do Boston River, menos de 3.5 gols nas últimas 5 partidas do Bahia. O que é que eu vejo? Um Bahia jogando um pouco mais retrancado, pensando no jogo da volta, jogo esse que eu devo estar presente. Então, a ideia do Bahia é não sair derrotado nesse confronto. E detalhe, o Bahia é o favorito do jogo, mesmo o jogo sendo no Uruguai. O Bahia paga 1,75 e o time da casa 4,33. Mas a minha análise para esse jogo é menos de 2,5 gols. Temos uma odd interessante de 1,65. Isso mesmo, menos de 2,5 gols, odd 1,65. Pode sair um jogo 0-0, pode sair um gol ou no máximo 2 gols. Não vejo esse time do Boston River marcando mais do que 2 gols em cima do Bahia e também não vejo o Bahia jogando tão para frente assim, já que fica muito melhor se o Bahia não perder esse confronto de ida, ele venceu o jogo dentro da Fonte Nova com apoio da sua torcida. Então minha análise para Boston River e Bahia, menos de 2,5 gols. Para o nosso segundo jogo, o jogo da Conference League, temos a equipe do Copenhague enfrentando a boa equipe do Chelsea. O Chelsea que para mim é o grande favorito dessa Conference League e a minha análise para esse jogo é uma vitória da equipe inglesa, uma vitória da equipe do Chelsea que joga contra a equipe do Copenhague mesmo fora de casa. A minha análise é uma vitória da equipe do Chelsea, odd de 1,61. O Chelsea que marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos, marcou o primeiro gol em 80%, teve gol no primeiro tempo em 100% dos últimos 10 jogos. É uma equipe extremamente ofensiva e que deve ir para cima mesmo jogando fora de casa. Aqui nós estamos agora com o UEFA Europa League e temos um jogo interessantíssimo. A equipe do Real Sociedad recebendo em casa a equipe do Manchester United. O United, para mim, é uma das equipes que você menos pode confiar para colocar um back, uma vitória. Às vezes eu ainda caio nessa cilada de colocar uma vitória do United toda vez que eu coloco dá errado. Eu nunca vi um time para ser tão pipoqueiro quanto essa equipe do United. Você concorda comigo ou você discorda? Eu sei que vários torcedores do São Paulo têm um certo carinho pelo time do Manchester United, mas na boa não dá. Vocês não vão me ver trazendo vitória do United aqui, a não ser que seja muito clara com a odd muito interessante. A minha análise para esse jogo aqui, ó, Real Sociedad mais de 1,5 gols em 90% dos últimos 10 jogos. Manchester United levou 1 ou mais gols nas últimas 6 e levou o primeiro gol nos últimos 6 e teve mais de 1,5 gols em 80%. Padrão de over goals tanto para a equipe do Real Sociedad quanto para a equipe do Manchester United. E a odd está interessante, tá? Mais de 1,5 gols, odd de 1,36. Geralmente quando você tem um padrão tão forte para as duas equipes, essa odd poderia ser que viesse ali 1,28, 1,27, 1,25, mas não. Ela veio uma odd de quase 1,40, onde se você juntar ali com qualquer outro mercado dentro do próprio jogo ou algum outro jogo, você consegue ter uma odd interessante para colocar uma unidade. Então, Real Sociedad, Manchester United, a minha análise é mais de 1,5 gols. Vamos agora a um confronto equilibradíssimo. A equipe da Roma em casa contra a equipe do Atlético Bilbao. A equipe da Roma é uma equipe que sabe jogar essa competição, é uma equipe que vem em evolução, que vem crescendo. Ó. A Roma marcou 1 ou mais gols em 100% dos últimos 10 jogos e não perdeu nenhuma das últimas 6 partidas e não perdeu 90% dos últimos 10 jogos, sem falar que joga dentro de casa com o apoio da sua torcida. Já fui no estádio da Roma e a torcida realmente apoia do início ao
sofre. A equipe do Bilbao, mais de 1.5 gols em 80%, ambas marcam em 70%, ou seja, é uma equipe que marca muitos gols, mas também sofre gols em quase todas as partidas. Qual é a minha análise para esse confronto equilibrado? É Roma ou empate, a Roma não ser derrotada dentro de casa contra a equipe do Atlético Bilbao, e vou trabalhar aqui uma linha de cartões. O time da Roma tem uma média elevada de cartões e a equipe do Bilbao também. A equipe do Bilbao, o campeonato espanhol está ali entre os top 3 em média de cartões na Europa. Ó, a minha análise aqui é para ter cartão nos dois tempos da partida, para ter pelo menos um cartão no primeiro tempo e um cartão no segundo tempo, e pode ser para qualquer uma das duas equipes. Juntando essas duas operações, temos um odd de 1.70. Roma não ser derrotada e a gente ter pelo menos um cartão em cada tempo da partida. Odd 1.70, interessantíssimo para a gente trabalhar aí nessa quinta-feira. E é tão interessante que é justamente o palpite gratuito, a análise do dia do cabeçudo para esta quinta-feira de uma semana super positiva. Galera, estamos super positivos nos palpites na análise do dia. Temos aqui Roma e Bilbao, a minha análise Roma, o empate. A Roma vem muito bem, não perdeu 9 dos últimos 10 jogos, venceu as últimas partidas, marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos, e para poder ter um cartãozinho em cada tempo da partida de um jogo equilibrado, duro como esse, galera, tem valor demais. A odd 1.70, estou trabalhando aqui com uma unidade no valor de 2.000 para um possível retorno de R$ 3.400. Mas gosto sempre de dizer, joguem com responsabilidade, o jogo é apenas e exclusivamente para maiores de 18 anos. Mesmo tendo muito valor, essa é a minha análise, é como eu vou operar nessa partida. Eu só trago a minha análise para vocês, para que clareie um pouco a forma como você pode operar nesse jogo, beleza? Então tá aí, palpite gratuito do cabeçudo para vocês. Vamos a mais um jogo da Liga Europa, temos o AZ Alkmaar contra a equipe do Tottenham. O Tottenham paga 2 vezes, o AZ Alkmaar paga 3,40. Sinceramente, não sinto confiança nessa equipe do Tottenham. É uma equipe que marca muitos gols, mas é uma equipe que sofre muitos gols. A equipe do Tottenham teve um gol no primeiro tempo nas últimas 6 partidas, gol no primeiro tempo em 90% dos últimos 10 jogos, mais de 1.5 gols em 80%. A equipe do AZ Alkmaar marcou gols em 100% dos últimos 10 jogos, joga contra uma equipe do Tottenham que tem tomado gols em quase todos os seus jogos. Essa odd aqui de 3,40, um pouco desajustada. Mas tem um detalhezinho aqui sobre essa equipe do AZ que bate exatamente com a equipe do Tottenham. Um golzinho no primeiro tempo em 80%. As duas equipes têm um padrão forte de gols no primeiro tempo das suas partidas. E aí é onde eu vou buscar aqui uma odd. Mais de 0.5 HT com odd de quase 1.30. O que significa HT, cabeçudo? HT significa half time, ou seja, metade do tempo, metade do primeiro tempo. Então aqui eu estou colocando que vai ter pelo menos um gol na partida no primeiro tempo do jogo. Independe de quem vai ganhar, independe de quem vai fazer o gol, o que a gente precisa é um golzinho no primeiro tempo do jogo. E para encerrar essa nossa quinta-feira de muitos jogos, né? É o 6º jogo que eu tô analisando para vocês. Ajax contra a equipe do Frankfurt, duas equipes extremamente ofensivas que marcam muitos gols. A equipe do Ajax venceu 8 dos últimos 10, marcou o primeiro gol em 80%. Mais de 1.5 gols em 80%. Já a equipe do Frankfurt levou 1 ou mais gols nos últimos 7 jogos, levou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas, teve mais de 1.5 em 100% dos últimos 10 jogos e teve mais de 2.5 nas últimas 3 partidas. Galera, minha análise, over 2.5 gols, um odd de quase 70% de retorno para um jogo que tem tudo para ser um jogo muito aberto entre Ajax e a equipe do Frankfurt, jogo válido pela Liga Europa. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês os jogos desta quinta-feira, quinta-feira de Liga Europa, quinta-feira de Conference League, quinta-feira também de Libertadores, já que tem o Bahia em campo contra a equipe do Boston River do Uruguai. Galera, brigadão, gratidão pela sua audiência, pela sua paciência, por estar junto comigo aqui até o finalzinho desse vídeo. Isso daqui é só para quem tá acompanhando até o final. Comenta aqui assim, ó, final, só para eu saber que você ficou comigo até o finalzinho desse vídeo. Valeu, galera, obrigado, gratidão, tamo junto. Hoje vai dar Pedro Feitosa.